Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benítez, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para saber tudo! Quais são as tendências para os piscianos nos próximos 30 dias. Para isso, eu vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Peçam para o seu anjo de guarda, eu peço para o meu anjo de guarda me envolver e que ele envolva cada um de vocês, o anjo de guarda de cada um de vocês, para que eu possa acessar seu campo com maior facilidade. Eu peço orientação e que meu trabalho seja somente guiado pela minha intuição e pelo meu conhecimento. E aí, peixes, como estamos? Faz tempo, né? Vamos entender como vão ser os seus próximos 30 dias? Lembrando sempre que esta é uma tiragem coletiva, então é preciso que vocês adaptem a situação, a vida de vocês, tá bom? Se você gosta do vídeo, se você gostou e quiser uma consulta na sua energia, porque lembra, são várias energias, né? Mas se você quiser uma consulta particular, clica no link na descrição do vídeo. Outra coisa e não menos importante, curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que isso é muito importante para ti. Mas vamos lá, piscianos, vamos entender tudo sobre quais são as tendências sobre os próximos 30 dias. Respirou fundo? Vamos lá, eu vou cortar aqui o baralho, tá? Opa! Vamos ver quem sai aqui. Opa! Saiu a lua, o menorá, a pulseira, o cão, a janela, os caminhos, a luva, as flores, a balança, a âncora, a taça e a rosa, ou é o cravo? Bom, enfim, a flor. Um conselho para os piscianos para os próximos 30 dias, tarô. O véu de noiva e quem tá no fundo do deck, o nó. Um gole de água que é muito importante. O peixes é assim, seguinte, presta atenção para você entender que nos próximos 30 dias, alguns nós foi você mesmo que fez na sua vida. Algumas coisas que estão acontecendo e que possivelmente não sejam muito do seu agrado, foi você que se colocou, tá? Eu percebo que nos próximos 30 dias vocês estão com a tendência a estarem mais melancólicos, se é que você já não tá assim, tá? Mais triste, mais lembrando do passado, lembrando de algumas dores e mágoas. E é preciso olhar para essa dor. É preciso que vocês entendam que não é só culpa dos outros, mas muito da onde você chegou, do jeito que você está, é porque vocês tomaram algumas escolhas no passado. E tá tudo bem, assim, sabe? O que é preciso que vocês entendam que vocês fizeram o que vocês acharam que era melhor fazer, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou pegar uma clarificação para essa carta da lua, para vocês, o estado de espírito. O que está acontecendo com o pisciano? Ó, o eremita. Eu vejo que vocês estão muito
Deixa a ambulância passar, né? Perceba que vocês estão muito olhando para onde vocês queriam estar. Vejo vocês muito mergulhados, talvez numa melancolia muito grande, de olhar para um futuro que vocês construíram na cabeça de vocês e que não tá funcionando do jeito que tá, sabe? Que ao invés de colocar os pés no chão e olhar para onde vocês chegaram, vocês estão olhando muito mais para frente, mais para onde vocês queriam estar, como vocês queriam que as coisas fossem e que na verdade não está acontecendo. O que o Peixes precisa, o que o Pisciano precisa fazer para entender essa dor e melhorar o seu estado de espírito? O Pajem de Espadas, tá? O que vocês precisam fazer, Peixes? É olhar para a história de vocês, deixando, sem se crucificar, tá? Sem ficar muito isolado, muito triste, só se chicoteando. Deixar, dar abertura para as ideias que surgem, sabe? Para as possibilidades que você tem na sua vida, sem ter medo de andar por alguns caminhos que vocês nunca andaram porque vocês acharam que era perigoso, talvez, que não é muito seguro. Se deixar levar pelas boas ideias que surgem, sabe? E não olhar para trás e ficar se chicoteando e só olhar, gostaria que fosse de um jeito e na verdade não tá desse jeito. O que eu posso fazer para melhorar? Acho que essa é a pegada para vocês, tá? No plano das amizades, do futuro próximo, você tá muito protegido mesmo. É como se você recebesse vários livramentos aqui. Mas vamos entender mais. Ó, o Hierofante. Entender que talvez é preciso ter um pouquinho mais de fé na vida. É preciso largar um pouco a rigidez aqui. É preciso uma maior entrega para escalar, né, as possibilidades. Rir mais da vida, sabe? Confiar mais no universo. O Pisciano não tá confiando tanto e é preciso confiar mais, porque quando a gente não confia, a gente acaba metendo muitas vezes os pés pelas mãos porque a gente quer ter o controle das coisas e não é bem assim que funciona, Peixes, tá? No propósito de vida, plano da carreira também, eu percebo que vocês, piscianos, podem estar se lamentando por ter perdido alguma oportunidade, perdido o propósito de vida. E alguns de vocês estão achando de tipo, putz, perdi, agora não tenho mais o que fazer, né? O que o Peixes precisa fazer, o que o Pisciano precisa fazer para reencontrar o seu propósito de vida? Agir com maior inteligência emocional, Peixes. Sabe? Ter mais paixão pela vida. Entendendo que a vida, ela tá ali para ser conquistada e é a gente que conquista ela a cada passo que a gente dá, sabe? Não ficar tão rígido, se atirar demais, tendo equilíbrio, mas não se lamentando pelo que passou, tá? É preciso inteligência emocional, sim, mas é preciso também dominar suas próprias emoções, tá bom? Na parte dos ideais, eu percebo que vocês terão a ajuda de muitos amigos aqui, amigos fiéis, amigos que estão do seu lado, mas é preciso que vocês enxerguem o que vocês querem de verdade na vida de vocês, sabe? É preciso que você seja leal a você, pisciano, e nada mais, tá?
O que você precisa transformar? Peixes, é momento de transformar a forma com que você vê sua casa, lida com as pessoas dentro de casa, a forma como você tem levado a sua vida como um todo. Me tira uma clarificação sobre a carta da janela. O mago. O que mais? O 7 de ouros. E o 6 de copas. Muitos de vocês têm saudade de como as coisas eram no passado. Parece que tudo era mais fácil, né? O negócio é que, assim, as transformações... Lembra que eu já falei que as transformações dependem de você? E que não adianta querer que as coisas mudem do dia para a noite. Quando a gente cria um padrão de relacionamento dentro de casa ou com o seu próprio íntimo, por que não? Não acontece assim como mágica. Lógico que a mágica funciona, gente, eu sou bruxona, mas é assim, não adianta nada querer que as coisas mudem sem fazer uma grande reforma íntima. E isso acaba afetando tudo. Desde o seu íntimo, claro, até as pessoas que moram com você, como você se relaciona com elas. Não adianta correr, é preciso fazer a reforma com amor, com carinho, sem ficar tanto preso no passado e melancólico. É olhar para o que você... Quais foram as atitudes que você teve até aqui e o que você pode se melhorar, tá bom? Nos relacionamentos, nossa, eu vejo que alguns de vocês devem passear mais com o seu amor, sair mais, fazer coisas diferentes, e de repente para um lugar ensolarado, vai acampar, não sei, tá? Os caminhos estão abertos para vocês no amor, então assim, se entrega talvez mais, tá? E para quem tá solteiro, meu bem, hora de colocar a carinha na rua, tá? Parar de se prender tanto, ficar reclamando do passado, de como as coisas estão, ficar com saudades do que poderia ser e que não foi, sabe? Saudades do que vocês não viveram. É se entregar mais para a vida, buscar realmente um novo propósito. E isso não significa que você tenha que se prender com alguém. O caminho está aberto para você conhecer pessoas, tá bom? No trabalho, pode ser que alguns de vocês recebam um chamado de algo que vocês faziam, que vocês gostavam muito e que vocês não têm mais possibilidade de fazer nesse momento. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma clarificação para essa carta da luva. Não, caiu muita gente. Uma clarificação para a carta da luva, por favor. Muito obrigada. 6 de ouros. Tá. Peixes, vocês recebem a oportunidade aqui de algo retornar para a vida de vocês, tá? E é preciso que neste momento vocês percebam que não adianta só exigir dos outros ou se doar demais. É preciso ter um equilíbrio aí. É reciprocidade a palavra para vocês conseguirem consertar algo, reaver algo, aproveitar algo que volta para sua vida, nem que seja como um aprendizado, como um aparar arestas, por um exemplo, tá? Que mais? 9 de paus e um 5 de paus. E isso muito tem a ver que, assim, você, pisciano, me parece que você tem a tendência de querer fazer tudo, toma a frente de tudo,
mas que você não percebe o quanto isso te desgasta emocionalmente, tá? De quanto você ficou exausto com toda essa situação que se foi, ou com o seu trabalho que tá aí, e você tá cansado e talvez você esteja lutando para conquistar seu lugar, para conquistar seu espaço. E para você conquistar seu espaço ou reaver isso que você queria muito, é assim, olha, reciprocidade. Se o outro tá me tratando bem, por que eu tenho que ser grosso? Ou se o outro está me tratando mal, eu não tenho por que tratá-lo bem. Com respeito, sim, mas não com amorosidade. Você entende onde eu quero chegar, peixes? Presta atenção nisso, tá? Boas notícias para você, para o seu bem-estar chegam, sabe? Parece que você vai estar se sentindo, ou pelo menos achando que está sendo um amorzinho, mas mais uma vez devo falar que, peixes, presta atenção na forma como você expressa a sua felicidade ou a sua tristeza, tá? Mas eu percebo que, assim, esse é um mês que, apesar de, tem muitas possibilidades de que você retome alguns prazeres na vida, tá? Deixa eu ver quem mais sai aqui. Uma clarificação para essa carta do vaso. Ó, o 9 de copas. Muita coisa boa pode vir a acontecer nesse mês e você pode se sentir assim fenomenal, extremamente satisfeito, tá? Então acredita, vamos olhar para dentro, vamos entender, vamos fazer a reforma íntima, perceber se você não está sendo rígido consigo e com os outros, tá? Vamos abraçar as novas ideias, vamos se entregar mais, peixes. Vamos retomar a alegria. É pedido que você retome a alegria da sua vida, tá? Em casa é preciso que você tenha um maior equilíbrio emocional, um ajustamento. Será que eu tô sendo justo comigo? Será que eu tô sendo justo com os outros? Será que não é preciso ficar às vezes no meio termo, sem tanto levar tudo a ferro e fogo? Tá bom? Na parte da comunicação eu percebo que vocês estão muito rígidos mais uma vez, tá? Mas muito seguros de si. O negócio é que quando a gente é muito rígido, a gente não tem a escutativa, né? Então a gente se fecha a aprender coisas, se fecha a enxergar, a gente deixa de enxergar o outro como um ser humano, né? E enxerga só a nossa verdade. Então presta atenção nisso, peixes, tá? Na área das finanças, perceba que você vai ter sim oportunidades, mas presta atenção nessas oportunidades. Vê quem te estende a oportunidade. Perceba se vale realmente a pena investir nesse negócio. Veja se você não está sendo engambelado. Tá bom, peixes? Vocês entram o mês recebendo notícias ou com perspectivas de receber algumas notícias, querendo enxergar tudo de uma maneira mais bonita, apesar de toda a dor que vocês têm carregado, tá? Peixes, é preciso que isso vai te dar força. Se você começar a enxergar os olhos o mundo com os olhos de uma criança, a beleza de uma flor, um passarinho cantando, a árvore, o vento, o sol, a chuva, ao invés de ficar reclamando tanto, peixes, talvez você consiga transpassar todo esse mês, todas essas tendências que a gente colocou aqui, que a gente falou agora aqui, se comprometendo mais com a sua própria felicidade, se comprometendo mais com você, se permitindo viver uma nova experiência, tá bom? Era isso, meus amores, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo e é nóis!